Teoria e Prática de hoje traz um assunto muito interessante, a obesidade. E apesar de ser comum esse assunto entre as pessoas, ainda existe muito tabu de como essa pessoa chegou a ser obesa, qual foi o real motivo. E para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com duas especialistas, a professora doutora Cristina Veloso Guedes, que é fisioterapeuta, e a nutricionista Natália Morim. Ambas continuam estudando cirurgias bariátricas também. Eu gostaria de dar as boas-vindas e já aproveitar, professora Cristina, como é esse estudo, qual sua participação em relação à cirurgia bariátrica? Bom, eu participo há quase 2 anos do grupo de cirurgia bariátrica do HC da Unicamp, né? Quem é o coordenador de lá é o professor Chaim. E eu já não estou em nenhum trabalho específico ainda na área, mas a gente está desenvolvendo um trabalho com a fisioterapia, com vários fisioterapeutas que nós já conseguimos inserir lá no grupo. E dentro de uma equipe multidisciplinar, a qual a Natália também faz parte, né? Nesse preparo do paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica e que vai fazer a cirurgia bariátrica no futuro. Então, na verdade, ele já é um paciente que procurou a cirurgia, mas necessita de um preparo onde a fisioterapia pode auxiliar anteriormente. A fisioterapia e toda a equipe multidisciplinar, né? Certo. Não só a fisioterapia. O seu doutorado também foi na área de cirurgias? Sim, cirurgia abdominal, mas não especificamente em bariátrica. Certo. Natália, a sua participação enquanto mestranda, você é nutricionista, então entra essa disciplina ou esse estudo em relação ao interdisciplinar, ao multidisciplinar. Qual a importância da nutrição nesse grupo? Extrema importância, né? Também faz parte do grupo, né? Desde 2009, então a gente tem equipe multidisciplinar, então a gente tem que atuar em conjunto. A nutrição tem uma participação muito importante no emagrecimento desse paciente, né? Então a gente diz operar a cabeça do paciente antes de ir para a cirurgia. Sem dúvida. Porque ele precisa estar ciente de qual será o processo que ele vai sofrer, né? Qual que é a técnica cirúrgica e o que a nutrição entra antes, no perioperatório e no pós-operatório. Porque, na verdade, nada adiantaria uma cirurgia se essa pessoa não mudar os hábitos posteriores. Exatamente. E ela tem que aprender a lidar com isso antes. Isso. Então, realmente, a gente trabalha a reeducação alimentar antes desse paciente para depois ele realmente ver se é isso mesmo que ele quer, porque a vida muda, né? E aí ele vai para o pós-operatório. E há casos de, por exemplo, a pessoa fazer uma reeducação, começar num processo de emagrecimento anterior e decidir não passar por cirurgia? Existem casos assim, né? Na verdade, a gente mostra que a cirurgia não é solução. Porque muitos dos pacientes que chegam para a gente, na verdade, eles acham que indo para a sala de cirurgia vai resolver o problema da obesidade. E não é bem assim. Se ele não estiver bem preparado, ele pode acarretar até mesmo um outro problema na vida, né? Uma outra patologia, um outro problema posterior. Não, na verdade é um problema, porque como a gente fala que a cirurgia bariátrica ela é mutiladora, né? Porque vai sofrer um processo fisiológico. Certo. Então, se ele não estiver bem preparado, ele sabe que vai ter uma diminuição na ingesta alimentar, ele vai ter uma redução do seu peso, mas ele tem que ainda associar, sim, a qualidade de vida, né? Porque não é só fazendo isso que vai solucionar o problema dele. Pode ter alguns reflexos posteriores. Sim. Professora Cristina, a obesidade pode ser considerada como uma doença? Sim, Érica. Hoje nós consideramos a obesidade uma doença séria, uma doença grave, que precisa de tratamento, né? Então não existe essa conversa, né, ou esse tabu de que existe o obeso saudável, né? Não existe obeso saudável. Existe o obeso que ainda não adquiriu uma comorbidade, uma patologia associada que futuramente, se ele continuar nesse processo, ele irá adquirir. Por isso que ela é tratada como uma doença. É interessante essa sua fala, porque às vezes até eu ouço algumas pessoas acima do peso que dizem: ah, mas eu nunca apresentei nenhum problema de saúde, faço exames e estou ótimo, mas isso é pontual. É naquele momento, não significa que num longo período isso vai continuar. Sim, exatamente. É pontual e a gente tem que saber avaliar qual é o nível de sobrepeso, né, de excesso de peso que esse indivíduo tem. Sim. Porque se ele for um obeso, né, já com grau elevado de obesidade,
não vai ser mais pontual. Dificilmente, se você for procurar, você não vai encontrar uma doença associada, um problema associado. Fatalmente ele vai desenvolver. E quais são as causas da obesidade? Por que uma pessoa acaba ficando obesa? A principal causa é, né, o desequilíbrio. Eu acho que até a Natália pode falar melhor disso, mas eu vou só, né, introduzir, que é a alta ingesta, né? Ele ingere mais alimento do que ele precisa, do que o seu metabolismo precisa, do que ele usa nas suas atividades de vida diária. Exatamente. E o que ele ingiro muito e gasto pouco. Exatamente. Então, assim, existe o atleta, ele come muito, né? O Phelps, sim, né? Todo mundo viu aí nas Olimpíadas o tanto que ele comia, é desesperador, né? Mas o metabolismo dele é extremamente alto, atleta, ele gasta muito, magérrimo, só músculo, né? Sem dúvida. Agora, se eu comer 1/3 do que ele comia, eu vou virar uma obesa em questão de semanas, quase, aí meses. Sim, mesmo né? praticando alguns exercícios, porque não é na mesma intensidade, então não adianta. Então é questão de matemática, isso que você falou muito bem. Natália, além dessa questão matemática, de ingestão de alguns alimentos, o que mais pode acarretar a obesidade? Quais são os fatores? Então, por ser causa multifatorial, né, as pessoas elas têm costume de um pouco julgar outros fatores e acabar discriminando um pouco o fator principal, que é o socioeconômico, né, a questão hoje ambiental, que predispõe o indivíduo. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha muito e não se alimenta corretamente. Exatamente. Esse é um dos fatores principais, né? Só que o indivíduo obeso, ele acaba deixando isso como meio que de lado. Ele vai buscar outras fontes e achando que a obesidade dele, a culpa é outra. E não aceitar o fato de que ele ingeriu a mais do que precisava, o fato de ele ser sedentário, não realizar algum tipo de atividade física, né? E hoje a gente sabe que com a modernização vem crescendo esse número, né? Porque as pessoas estão ficando mais dentro do trabalho, não estão saindo mais para a rua praticar uma atividade física, para ir na esquina buscar um pão, tirar o carro da garagem, não troca mais de canal, é no controle remoto. Então, quer dizer, tudo no botão, tudo, né, muito fácil, e isso está, com certeza, são fatores piorando. que também auxiliaram. Exatamente. Eu tenho mais algumas dúvidas em relação a esses fatores, mas nós vamos deixar para o próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com Teoria e Prática.
Natália, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação às causas. Pode ser hereditário? Sim, pode. Pode é ser. uma das causas, com certeza. Normalmente, numa avaliação, eu posso verificar a família, o histórico familiar, para já indicar, talvez, a possibilidade numa criança de ela vir a ficar obesa, por exemplo. Sim, a hereditariedade, na verdade, ela está envolvida, mas não é o fator principal, né? Então, filho de pais obesos, com certeza, ele tem a genética para a obesidade. Ele pode acometer até 33% do peso desse indivíduo. Entendi. Né? Mas vai depender muito da vida, do estilo de vida que ele vai levar. Então, se ele tiver uma alimentação equilibrada, exercício físico, nem sempre ele vai desenvolver essa obesidade. Então, não é, via de regra, 100% que isso aconteça. Não é. E a questão psicológica, pode ser uma fuga para algumas emoções, depressão, isso também é considerado uma causa? Também. É bastante comum hoje em dia. Sim. Infelizmente, a gente tem um índice muito alto também em relação a isso, né? As pessoas, elas acabam buscando o alimento como uma fonte de desespero, para descontar algo que antes não conseguia compensar em outra atividade. Então... suprir algumas carências, essa pessoa, se ela fica muito sozinha, então ela acaba compensando. Hoje o alimento está envolvido nisso. Sim, sem dúvida. E a questão também de problemas endócrinos. O hipotiroidismo, por exemplo, é uma situação da obesidade? Ele pode colaborar, né? A pessoa que tem hipotiroidismo também não pode concluir que porque tem hipotiroidismo, agora eu sou obesa, eu vou aceitar o fato. Não, sim, né? A gente sabe que o hipotiroidismo tem controle, né? Tem os medicamentos que podem ser o paliativo, né? O acompanhamento. E a gente sabe também que hipotiroidismo também tem um envolvimento na questão de que não é que ele faz ganhar peso, ele pode colaborar para a retenção de líquido desse indivíduo. Sim. Então ele pode sim ficar um pouquinho mais inchado por conta do hipotiroidismo. Mas não significa que necessariamente ele é obeso. Não seria uma desculpa. Sim, sem dúvida. Professora Cristina, quais doenças podem surgir com a obesidade? Várias doenças podem estar associadas à obesidade, né? As mais comuns são a hipertensão, o diabetes, né, o tipo 2, que é o diabetes adquirido. E essas duas doenças, né, associadas à obesidade, elas favorecem a instalação de outras doenças. Então, na verdade, pode ser potencializado a partir da obesidade. Isso. Pode surgir outra doença em existem, relação a isso. Uma doença as doenças letais, né, que acabam levando várias pessoas, não só obesas, mas as pessoas a morrerem, como o AVC, o infarto. Essas são realmente potencializadas quando você tem uma associação, né, paciente obeso, hipertenso e diabetes, né. Então isso aí, a aterosclerose, que é a doença de base de quem tem um AVC, quem tem um infarto, né, ele é causado, né, por conta desses fatores. Vocês já comentaram anteriormente que o medicamento, ele não necessariamente é a solução, mas o medicamento ele pode ser associado. Isso é real? Não. Existe forma de não utilizar nenhum medicamento? Érica, assim, para a gente ser... Normalmente, os laboratórios farmacêuticos colocam muitas para emagrecer. Exatamente, puramente para emagrecer. Eles podem ser utilizados, porque eu vejo assim, há muitas revistas, não vou nem citar o nome para não ser antiética, mas que visam saúde. E colocam regimes e mais regimes em que as pessoas seguem. A partir disso, algumas receitinhas caseiras, com medicamentos que a vizinha usou e funcionou e pode tomar que emagrece. Esse medicamento é arriscado? Não é questão de ser arriscado. Eu vejo de uma maneira assim, que eu acho que a gente, né, quem trabalha com obesidade pensa da mesma forma. Essas medicações, essas receitinhas, esses regiminhos, eles são bons, né? Não é que são ruins. É que se não houver uma mudança interior, né, a pessoa, ela querer realmente mudar os hábitos de vida dela para sempre, ela vai voltar a ser obesa. E o problema desses emagrecimentos muito rápidos é o efeito rebote. Então a pessoa, ela se priva de tudo, né, os regimes geralmente fazem a pessoa se privar de várias coisas que ela gosta, né, ela não muda a cabeça dela, ela continua com a cabeça de obesa, ela continua com todos os problemas emocionais, né, todos os seus
aí as suas dificuldades, e ela se apega àquilo como sendo um amuleto que vai salvar a vida dela, vai melhorar a qualidade de vida dela, vai melhorar a autoestima, e aí ela se dedica àquilo durante um tempo, e aí ela emagrece, aí ela relaxa, ela volta a engordar. E eu posso considerar como uma propaganda enganosa dos laboratórios, das empresas que vendem esse medicamento? O que você acha? Eu não consideraria propaganda enganosa, né? Eu acho que é uma falta de conscientização. Acho que a mídia, né, e o comércio, ele quer vender, né? Então, assim, e eles não estão errados, né? Porque eles jogam isso aí, não sei se é enganoso. Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação. Ele vai saber que ele tem, que não existe um bisturi, como também a bariátrica, né? Não existe o bisturi salvador. Sim. Existe muito mais por trás disso. Nós temos alguns índices em relação às mulheres e homens, né? O que aconteceu ao longo de alguns anos. Mas eu vou deixar para falarmos sobre isso no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professora Cristina, nós temos um dado que aproximadamente 35% da população americana está acima do peso. E quando falamos em Brasil, o dado que eu tenho é que 40% dos brasileiros estão acima do peso. Esse dado confere? A última estatística que o Ministério da Saúde publicou, nós já estamos chegando na casa dos 50%. 50% dos brasileiros... Quase 50%, né? Variando de 46% a 48%, obesos, entre homens e mulheres, sobrepeso. Em sobrepeso. Obesidade, nós estamos chegando na casa dos 16%. Isso é bastante, porque quando nós líamos anteriormente sobre Estados Unidos, a ideia que pelo menos era passada é que os americanos eram obesos, principalmente pelo fast food, pelas pizzas. E hoje pensar nisso em relação ao Brasil é assustador. Seria essa mudança, Natália, seria essa mudança social, essa influência da mudança social? É um dado triste, na verdade, mas infelizmente é verdade. Né? Então, a gente sabe que a tendência do brasileiro, a gente está se aproximando cada vez mais. A gente pode observar, né, um pouco que você sai na rua, como é que as lanchonetes, fast food, barzinhos estão cada vez mais cheios e as pessoas estão optando por alimentos mais práticos. Né? Então, sem dúvida. É um dado que está crescendo. Esse mesmo dado, ele traz que a tendência maior em relação à obesidade ou ao sobrepeso está na população de baixa renda. Então, por que isso acontece? Isso confere por conta do preço, né? Hoje o alimento mais barato é aquele alimento rico em farinha, rico em açúcar. Certo. Né? Então, na verdade, é o tipo de alimento que essa pessoa consome. Embutidos. Então, hoje você comprar 1 quilo de um embutido é muito mais barato do que você comprar uma carne de peixe ou de frango, né? E aí eu tenho uma dúvida. Se uma pessoa, por exemplo, ela chegou... O peso dela normal era de 60 quilos e ela chegou a pesar 80, 90 quilos. Existe uma memória nessa gordura, nessa célula, não sei como vocês chamam, mas que há uma tendência de ela futuramente chegar nesse peso novamente, mesmo emagrecendo? Como que funciona isso? Exatamente. Na verdade, eu sempre comparo um elástico, né? Então, quando você puxa demais o elástico, vai chegar um momento que ele vai ficar um pouco mais estendido. Sim. Né? A célula ela funciona meio que parecido. O indivíduo vai engordando aos poucos. Essa célula vai inchando. Né? Quando ele vai emagrecendo, ela vai emagrecendo junto. Porém, ela fica um pouco mais enxuta, mas assim um pouquinho mais frouxa. Então, essa memória celular, a chance de um indivíduo, na verdade, se readaptar à nova dieta vai levar um tempo. Né? Então, para cada quilo perdido, você tem um mês de adaptação do organismo.
Então, é bastante isso. É bastante. Então, o indivíduo que perde mais ou menos 30 quilos, que seja aí durante seus 6, 7, 8 meses, ele vai levar 30 meses para se readaptar. Então, é muito tempo. E aí, nesses 30 meses, se esse indivíduo não se comportar, não manter a qualidade de vida, a chance de ele engordar de novo é alta. É muito grande, é muito Exatamente. grande. Por isso que o ideal, então, seria emagrecer devagar, aos poucos. Para que tenha uma memória corporal e que entenda. E, no geral, o efeito sanfona, né? Sim. Que é o que acontece muito com esses pacientes. E consegue uma qualidade de vida muito maior. Sim. Legal. Professora Cristina, eu tenho um dado aqui em relação à evolução da obesidade e o excesso de peso no país. De 2006 a 2011, mas de uma forma geral, nós conseguimos observar que entre os homens, pelo visto, o excesso de peso é maior que entre as mulheres, mas com o passar do tempo, pelo menos o gráfico demonstra que as pessoas de fato vêm ficando mais obesas. Tem algum critério utilizado para analisar o homem e a mulher ou não? É, na verdade, o jeito que se trabalha hoje em dia, essa questão social, o excesso de trabalho, como é isso? Eu não sei te explicar, Érica, a causa disso, né? Assim, por que que a mulher, no caso o homem, ele, né, no Brasil está mais sobrepeso e a mulher, na realidade, está mais obesa, né? Mas eu acredito que a questão nutricional, né, a mudança de hábitos, principalmente nas mulheres, né? A mulher está cada vez mais trabalhando não fora. Antes ela trabalhava fora, né? 2006 ela já trabalhava fora. Sim. Mas hoje ela trabalha em 2, 3 empregos para poder né, dar conta de todo o recado. Então acho que a questão social aí para a mulher está pior. Para a mulher, né? E ela tem menos qualidade de vida. Então ela está comendo pior, está fazendo menos exercício e ela está adquirindo mais peso. E aí tem um dado também bastante interessante que se refere ao nível de conhecimento, a escolaridade em relação à alimentação saudável. Que nós temos aqui um dado, né, de 0 a 8 anos de estudo, de 9 a 11 e 12 anos ou mais de estudo. Nesse caso é interessante porque o consumo regular de frutas e hortaliças, considerando, por exemplo, 5 vezes na semana em relação ao consumo, as pessoas que têm mais conhecimento, 12 anos ou mais de estudo, consomem mais. Na contrapartida daqueles que têm um baixo conhecimento, que consomem talvez alimentos que não deveriam, que favoreçam a obesidade. Natália, é esse o cenário mesmo atual? É a prática da reeducação alimentar em casa, né? Então, as crianças, elas tendem a copiar os pais. Então, a criança que tem um pouco menos de conhecimento, ela ainda não sabe associar que comer, por exemplo, entre escolher um morango e escolher um iogurte, qual que seria mais ideal para ela? Ela vai no iogurte por conta do sabor. Sim. A criança de 12 anos, ela já tem um pouco mais estruturado, né? Então, ela já sabe que é importante o consumo de frutas, legumes e verduras, até porque hoje a gente já vem trabalhando educação nutricional nas escolas, né? Até por conta desse dado preocupante que vem acontecendo, né? De sobrepeso e obesidade, o índice aumentando cada vez mais. Sim, sem dúvida. Então, realmente, assim, a gente quer atingir essa população menor também. Mas isso depende muito dos pais dessa criança. Né? A disponibilidade. O conhecimento que se tem do que faz bem, o que faz mal. Exatamente. Como usar esse alimento. Porque a criança ainda com 2 anos, ela não entende que comer para ela, né, aquela fruta é importante. Exatamente. Bom, eu gostaria depois de passar então o que é esse índice de massa corporal para as pessoas que assistem saberem se estão acima, se estão, né, num peso ideal, e o programa também que a faculdade hoje tem, que é o GICO. Então, no próximo bloco, nós voltaremos com esse assunto. Teoria e prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Natália, quais são as mudanças necessárias para uma pessoa obesa? São bastante. Porque, na verdade, são muitas, na verdade, né? Porque, primeiro, mudar a cabeça. Realmente, a pessoa tem que ter o objetivo de mudança de vida. Para isso, ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas que ela gosta,
né? Porque as pessoas, na verdade, buscam por alimentos mais atrativos, aquele paladar mais agradável, né? Sem dúvida. Então, ela sabe que ela vai ter que abrir mão de alguns itens para poder trabalhar a questão do emagrecimento. E inserir também no seu Atividade cotidiano, física. Talvez algo que ela não goste. Exatamente. Porque é bastante comum uma pessoa que gosta de se alimentar muito não gostar de uma atividade física, por exemplo. Na verdade, ela arruma tempo para tudo, e aí quando você fala para a pessoa obesa que ela tem que praticar algum tipo de atividade física, a primeira pergunta, a resposta que vem é: eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, né? Então, quer dizer, ela já começa a criar bloqueios. Se o indivíduo pensar dessa forma, ele já vai ter problema no emagrecimento. Então, ele tem que mudar. Bom, nós temos aqui, então, para as pessoas poderem fazer um cálculo individual, o índice de massa corpórea. O que é isso? Tá, o índice de massa corporal é um índice que a gente utiliza para a grande população, né? Na verdade, a gente calcula para as pessoas para saber se está dentro ou fora do peso, onde você tem o peso desse indivíduo que vai ser dividido pela altura e pela altura novamente, né? Então, ou seja, o indivíduo, para saber se está dentro do peso ou não, ele deve pegar a sua altura vezes a sua altura. Esse valor vai ser fixo, né? Que vai dar na calculadora vai ser fixo. E ele vai pegar o peso atual e dividir por esse valor. Tá, e aqui no exemplo que nós temos, uma pessoa de 1,80 m com um peso de 72 quilos. Fazendo esse cálculo, ela teria um IMC de 22. Sim. Arredondando. 22 é uns quebradinhos, 22. Aqui seria o peso considerado ideal. Isso, esse indivíduo tá nós temos na próxima tela quais são os pesos, como é a classificação. Então, abaixo de 18,5, subnutrido, abaixo do peso, que também não seria a situação mais adequada, penso eu. Ali entre 18,6 e 24,9, o peso ideal. É interessante, parabéns se estiverem aqui. Exatamente. E a partir daí, então, entre 25 e 29,9, levemente acima do peso, até a obesidade mórbida. Sim. Podemos considerar, então, que no Brasil, esse primeiro grau de obesidade, entre 30 e 34,9, fazem parte daqueles mais ou menos 50%. Não, 16%. Não. Os 16%. Acima de 30 você já considera obesidade. Então, sobrepeso são esses 25 a 29. Então isso um é pouquinho sobrepeso. Mais complicado, né? Exatamente. Porque... Então, essas pessoas que estão aí, né, nessa faixa de 25 a 30, propriamente dito de IMC, elas já estão prestes a se tornarem obesas, né? Então, isso chama atenção para que medidas preventivas aí e de conscientização elas possam ser tomadas. Numa academia, normalmente eles têm outras referências, fazem outras avaliações para saber a massa magra, a massa gorda, e talvez dê uma certa diferença em relação a esse índice. Mas, basicamente, uma pessoa que está em casa agora, que está nos assistindo online, ela pode fazer esse cálculo para saber mais ou menos no que se enquadra. Isso, essa pessoa daria. Certo. Professora Cristina, eu gostaria de agora entrar no GICO. O que é esse programa da Uneraras? Bom, o GICO é o Grupo Interdisciplinar de Combate à Obesidade, né? É um grupo de professores e alunos que estão envolvidos, e quem tomou assim, a iniciativa fui eu, então eu sou coordenadora atual desse programa, que eu espero que continue. Ele é bem novo, ele é recém-nascido, né? Ele começou agora em abril, nas suas atividades. Em abril de 2013. Abril de 2013. E ele conta, né, com a participação atualmente do curso de fisioterapia, de enfermagem, psicologia e farmácia. E ele está aberto, né, aos funcionários, professores, alunos e alguns participantes frequentadores das nossas clínicas aqui da instituição. Por enquanto ele não é aberto para a população? Por enquanto não. Tá, então quando for o caso, vocês provavelmente colocarão anúncios se vir a ocorrer. Mas os alunos, professores, funcionários e os participantes das clínicas podem participar, podem se inscrever. Isso, podem se inscrever diretamente na clínica de fisioterapia na recepção. E aí, a partir de uma triagem, né, desses interessados, essas pessoas são convidadas a participar às quintas-feiras desse grupo de acompanhamento, né, ele é semanal, são encontros semanais que são realizados com pessoas que querem perder peso. Independente se ela está fazendo só
um tratamento, se ela está preocupada com o peso, se ela quer realmente, né, mudar o hábito de vida, ou se ela vai para uma cirurgia, né? No caso, não tem essa discriminação. Quem está em programa de perda de peso, ele é candidato a entrar aqui no nosso grupo. E é um trabalho de conscientização, de educação, de orientação, né, onde os alunos preparam, né, os encontros e essas pessoas, né, esses interessados, eles têm essa oportunidade de conhecerem mais sobre a sua doença, né? A gente pode falar em doença, então Sim. eles têm toda a orientação e eles têm a oportunidade de fazer esse processo, né, de interiorização e de mudança de hábito para tratamento da obesidade, não sim um tratamento momentâneo, né? Sim, sem dúvida. É muito bom esse programa, porque de fato é o momento. Para nós encerrarmos, Natália, uma pessoa que não está obesa ainda, qual seria a prevenção? Com certeza, como nutricionista, qualidade de vida, alimentação equilibrada associada ao exercício físico, sempre. Basicamente. Basicamente. Quero agradecer a presença das duas, o assunto de fato foi muito gostoso, muito interessante e é de interesse geral, não só dos nossos alunos, funcionários, mas de toda a população. Obrigada pela presença. Para quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, entre em contato conosco. teoriapratica@uniararas.br. Até a próxima!